Nesse vídeo eu vou mostrar para você algumas análises de carteiras de seguidores que me mandaram aqui no link da descrição. Então, se você quer ter a sua carteira global analisada, a sua situação analisada, ser considerada aqui neste canal, clica no link aqui, é gratuito e eu vou ler a sua carteira, certo? Então, se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes de mais nada, me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos. Agora eu tenho um aviso para você, no link da descrição você pode acessar esta página aqui, que é a página da minha empresa, em que você pode observar vários e-books aqui, além dos cursos que eu ofereço, e-books que já são disponibilizados de maneira totalmente gratuita. Então, o que é base neutra global para você investir em ações globais com praticidade e segurança, tudo que você precisa saber para investir no exterior, 5 ETFs de renda fixa para investir no exterior e muito mais, planilha de comprar versus alugar imóveis e vários outros documentos que você pode achar muito interessante. Então, não perde a oportunidade, é gratuito, basta você clicar aqui no link da descrição. Vamos direto para o nosso conteúdo. Vamos chamá-lo aqui de João, né? Então o João vai fazer 33 anos no próximo mês, parabéns aí pelo aniversário. É dentista, é casado há 1 ano e terá um filho no início do ano. Parabéns então pelo filho, né? Comecei a estudar investimento a partir de 2018 por fundos imobiliários, por ter mais facilidade de entendimento. Comecei com ações brasileiras no início de 2020, pelo menos um bom momento, né, para começar em ações quando o mercado global todo estava em baixa. E ações globais ali em 2022, ou seja, bem, quando elas estavam em alta, no caso, infelizmente, né? Esse ano de 2023 estou conseguindo investir um capital maior, em média R$6.000 por mês, mas acho que no próximo ano terei que baixar um pouco para 3.000 por mês, provavelmente por causa do filho dele. Até se você tem um filho, me fale aqui como é que foi a sua experiência de gastos para compartilharmos aqui, tá? Aí eu pergunto quais os maiores desejos, etc, etc. Ele menciona que o objetivo é montar uma carteira de longo prazo, espera chegar numa renda que possa se aposentar entre os 50 e 60 anos. Nós já vamos fazer uma breve simulação para mostrar. Pretende conservar o poder de compra, tá? Os maiores receios é que ele teve bons e maus exemplos de educação financeira, ele tem medo de ter insegurança financeira, ou seja, de fato um capital insuficiente, né? De fato um capital insuficiente para ele conseguir manter ali a sua capacidade de retiradas, tá? Aí quando eu pergunto a carteira, ele menciona, tenho 15 mil no CDB para reserva de emergência, e ele menciona que essa reserva não considera parte da carteira de investimentos. Excelente, você sempre deve separar o seu capital por objetivos, né? Ele segue as recomendações de uma determinada carteira recomendada de uma casa de análise bem conhecida. Recomendo muito cautela com isso, porque o objetivo é justamente prender você e criar narrativas que vão poder ser conflituosas aí ao longo do tempo. Tem 29 mil em fundos imobiliários, que é 30%, então praticamente a gente já sabe que ele tem 100 mil reais aproximadamente, tá? Então 30% em fundos imobiliários, metade em ações brasileiras, 5 em cripto e 13 mil em stocks e ETFs globais aqui aproximadamente, tá? Quero até sair das stocks e ficar apenas em ETFs, é o que eu recomendo. Por quê? Porque uma ação você tem que saber por que você comprou, quando você vai comprar e por que você vai vender. Se alguma coisa mudar, você já tem que antecipar isso daí, porque as ações são organismos vivos e naturalmente precisam, né? Essas ações precisam que você tenha um controle constante, né? Tanto do que está acontecendo com aquele mercado como com a ação em si, os números da empresa, tá? Aí ele menciona que hoje é pouco mais de 50% da carteira global. De fato, recomendo que você migre todo o seu capital que você quiser de renda variável para ETFs. Aí ele menciona as posições dele, né? EFV, que é basicamente ações de outros países desenvolvidos que não os Estados Unidos de valor, né? Então é ex-EUA, o valor de large caps, né? Só para mencionarmos aqui. O que mais ele tem? Ele tem o Sleeve, né, que é basicamente small caps de valor nos Estados Unidos, VNQ, que são REITs, né, REITs no ZEUA, aqui ele tem small cap value no ZEUA, né, aqui ele tem VO, que são large caps no ZEUA, e aí ele vai ter também, novamente, VT, né, que é o mercado neutro global, e aqui ele vai ter VTV, que é large caps no ZEUA, tá? No caso aqui de valor também. Então, veja, fora dos Estados Unidos, basicamente o que ele tem? Ele tem o EFV, que é fora dos Estados Unidos, e ele tem o VT também, que até vou colocar aqui em cima, tá? Então, ele tem uma sobreposição. Ele investe no VT como base neutra, investe no EFV fora dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele investe de novo em todas essas empresas aqui, tá? Veja, ele já investe dentro, né, do VTV, dentro do VO, ele já investe em REITs, então ele está investindo de novo utilizando o VNQ.
eu particularmente não faria isso, a não ser que ele tenha um motivo muito importante para aumentar a exposição em ações imobiliárias americanas, tá? Small caps de valor nos Estados Unidos eu não vejo o problema que ele concentre. Agora, se ele tem esse tipo de abordagem, no meu ponto de vista, deveria também fazer isso em outras geografias, especialmente também países emergentes. No caso, ele já tem metade aqui em ações no Brasil, mas o Brasil é 5% dos emergentes, né? Então, você deve considerar os outros 95%. Praticamente a Ásia toda ele esqueceu. Então é um ponto bem importante de nós diversificarmos aqui. Mas, por exemplo, o VTV faz par, entre aspas, com o EFV, faz sentido, valor em large caps. Agora ele concentrou em REITs nos Estados Unidos. Se ele faz muita questão de REITs, ele pode investir em outros ETFs globais de REITs, né? Como BDLG, por exemplo, como REIT, também REET, certo? Mas só para respondermos aqui, para eu conseguir pegar o conteúdo com vocês, ele mencionou montanha-elas pensando na diversificação de setores e geográfica. Na prática você concentrou, né, em termos geográficos mais nos Estados Unidos. Até para nós fazermos um desenho para nós entendermos, né? Então ele investe no VT como um todo, investe no VO, que são as 500 maiores empresas americanas, investe no VTV de novo, que são aquelas de valor dentro do S&P 500, mas também fora, tá? O VNQ também dentro e fora das maiores empresas, o Sleeve Small Caps de valor nos Estados Unidos e o FV, que também é valor fora. Veja, ele não investiu muito em emergentes, ele na prática diluiu a alocação em emergentes, que era para ser 10% no VT, aqui vai estar aí aproximadamente 3, 4% do total, porque ele já tem Brasil também, mas ainda assim eu diversificaria mais. Não investiu em nada de small caps de valor em outros países desenvolvidos, nem emergentes. Aí eu perguntei o que você gostaria de me perguntar se nós estivéssemos em um café. Aí ele menciona, na carteira global de ETFs, como analisar qual o melhor momento para aporte do ETF da minha carteira, para manter ela sempre equilibrada. Bom, basicamente você vai determinar os percentuais e você vai aportar naquilo que está abaixo do que você definiu. Eu quero, por exemplo, que aqui o VO tenha 15% do total. Então, se na sua carteira você tiver 12, você tem que aportar no VO. Se ela tiver 17, você não vai aportar no VO. E quem vai determinar qual é o momento de comprar cada ação é o índice, não é você. Você aporta no ETF e o ETF ele vai observar quais são as ações que respondem, né, que correspondem a esse critério que eu quero. Eu quero ações de valor no VTV. Então, quando você dá dinheiro para o VTV vai comprar as ações mais baratas de acordo com aquele critério. Se tem uma ação que ficou cara, ela vai sair daquele fundo ali, tá? Ele menciona e busca aproveitar os melhores momentos de compra na baixa de cada ETF específico. Na realidade, não é você que tem que comprar na baixa. Novamente, quem tem que comprar na baixa é o ETF. O ETF ele vai comprar as ações na baixa, se esse for um critério dele, comprar na baixa, comprar ações que se desvalorizaram, como são os fundos de valor que você já está comprando. Não é você que faz isso porque não tem nenhuma evidência que nem eu, nem você conseguimos fazer isso com consistência. Quem tenta fazer geralmente perde, tá? Então eu não faria esse tipo de abordagem de timing de mercado. No ETF, no melhor momento de compra, a gente analisa apenas o preço que está no momento, volatilidade? Não, você não faz isso, você simplesmente aporta de acordo com os percentuais que você definiu, tá? Gosto muito das suas colocações e estou decidido a investir apenas em ETFs por seguir você e suas análises. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade que você me dá de estar se interessando pelo conteúdo que eu apresento. Se faz sentido para você esse tipo de análise aqui, não deixe de pegar aqui o link e mandar no grupo da família, dos amigos, tem um botãozinho aí de compartilhar, uma setinha, você pode mandar para o pessoal que também precisa investir, que você sabe que precisa investir no exterior. Esse conteúdo aqui ele é gratuito e eu também tenho esse tipo de conteúdo também no meu curso de investimentos globais. Então, se você se interessa mais por se aproximar de mim, por ter de fato os seus investimentos melhor trabalhados, com investimentos mais inteligentes, não deixe de conferir mais informações aqui gratuitamente no link da descrição, além de baixar vários outros materiais que já estão gratuitos para você, certo? Então clica aqui no link da descrição. Então basicamente essa aqui é a análise dessa carteira. Eu buscaria que ela fosse um pouco mais completa, um pouco menos de sobreposição, que tem uma ampla sobreposição aqui nos Estados Unidos, certo? Mas no mais, assim, a sua carteira ela não é muito relevante ainda, na prática é isso, tá? Você tende a aportar agora de 6 a 3 mil reais por mês, você tende a aumentar o tamanho dessa carteira com uma velocidade grande. Você tem aproximadamente 100 mil reais, mas o foco aqui, claramente, para todos os próximos aportes, seria em uma carteira global, tá? E não mais no Brasil. Eu até migraria dessa alocação brasileira para a alocação global, tá? Então esse ponto ele é bem importante também. Mas só para nós trazermos algo um pouco mais concreto, eu trouxe uma simulação aqui mostrando justamente um aporte de 3 mil reais por mês, com 100 mil reais que ele tem hoje. Ele tem 33 anos, né? Então se ele fosse se aposentar entre os 50 e os 60 anos aproximadamente, considerando uma rentabilidade real anual, portanto acima da inflação líquida de aproximadamente 6% ao ano, e a gente considerar, portanto, todos os valores dessa tabela como já ajustados pela inflação,
ele tende a ter, se a gente considerar 15% de imposto de renda, valores ali entre 1.200.000 e aproximadamente 2,5 milhões de reais, se ele se aposentar entre 50 e 60 anos, o que seria possível de gerar para ele uma renda ali entre R$4.000 e R$8.000 aproximadamente, tá? Então, se ele quer ter uma renda maior do que isso, ele precisaria aportar mais. Se ele conseguir, por exemplo, aportar os R$6.000 que ele vinha aportando, ele tende a ter ali aos 50 anos 2.300.000 aproximadamente e aos 60 anos 5 milhões, 4,5, de 4,5 a 5 milhões de reais aproximadamente, tudo isso já ajustado pela inflação, gerando uma renda ali entre 7,5 e 15 mil reais, dependendo do momento que ele escolhesse se aposentar. Então, se esses valores fazem sentido para ele, ele pode manter o racional. Se ele acha que é pouco, ele deveria aumentar o aporte dele. Seguindo aqui para a próxima análise de carteira, aqui eu vou chamar ele de Pedro, né? Então o Pedro tem 36 anos, formado em desenho industrial e engenheiro civil, com MBA em gestão de projetos, trabalha para uma empresa que paga para ele R$ 9.400. Consigo fazer alguma renda extra quando aparecem oportunidades de trabalho no design também. Não estou satisfeito com o trabalho, pois exige muito do meu tempo, por muitas vezes necessito trabalhar com horas extras, etc, e não recebe por isso, né? Estou no processo de abrir uma pequena marca de joias, né? Em que eu projeto e fabrico as peças. Bem interessante, tá? Então eu não sei como é que você está no seu negócio, mas poderia já começar a tentar obter algum tipo de receita nesse sentido. Ele menciona: já tenho uma oficina montada que me falta tempo para focar no que almejo, pois necessito gerar minha renda fixa mensal. Ele é pai de 2 filhas, né? Sendo a primeira com 17, que é a filha da ex-esposa dele, do primeiro casamento. E a segunda tem 1 ano e é filha da atual esposa, né, em que ele tem uma união estável. Aí ele menciona que o pai ajuda a amortizar os custos de vida da primeira filha dele, né, da filha mais velha, embora ele pague os outros custos, que fica aproximadamente R$ 1.500 por mês. Então, dos 9.400, ele já fica ali com 8.000 aproximadamente. Aí ele menciona também os custos da filha mais nova, né, a esposa dele atual ganha 3.500. Então, ele consegue aportar de investimento 1.300 aproximadamente, porque ele tem os gastos de vida dele. Então, esse é o aporte dele, 1.300 por mês. Aí ele já investe desde janeiro de 22, ou seja, já faz um tempo que ele investe. Minha carteira de trabalho foi assinada durante um período de apenas 5 anos. O resto da minha jornada foi feita como MEI ou PJ. Bom, não sei como é que foi, mas teoricamente você podia ter aportado para a Previdência Social, pelo menos para contar o seu tempo, o que favoreceria o seu cálculo no futuro, tá? Quando você eventualmente se aposentar pelo INSS. Ele menciona: não tenho plano de saúde e isso me preocupa. É possível obter um plano de saúde através do trabalho da minha esposa, mas para isso necessito estar casado no civil. Não tenho problema em casar, o problema é o dinheiro que irei gastar no casamento. Bom, eu casei recentemente, eu antecipo para você que o gasto de uma escritura de casamento é de aproximadamente R$500. Então você pode já pagar R$500 no próximo mês e já casar. Parabéns! Porque depois, eventualmente, você faz festa. Mas, assim, o seu plano de saúde, se só depende de uma certidão de R$500, eu faria lá amanhã, tá? Então, esse é um ponto importante. Aí, quando eu perguntei os maiores desejos na vida dele, ele menciona, né? Tenho esse sonho de construir uma marca forte no setor joalheiro, podendo ter mais liberdade para explorar a minha criatividade. Aí ele menciona que gosta de surfar e pretende fazer isso até mais velho, né? Gosta sempre de estar perto do mar. Ele menciona que quer se aposentar daqui a uns 20 anos, tendo uma renda passiva suficiente para viver bem. Bom, bacana, a gente vai trabalhar a simulação dele, mas talvez ele não consiga, tá? Quais são os maiores receios, né? Meus maiores receios são minha saúde, pois sou fumante desde os 18. De fato, você precisa ter plano de saúde. Não sei a opinião do pessoal, podem colocar aqui nos comentários, mas claramente eu teria um plano de saúde se eu fosse fumante há quase 20 anos, tá? Então esse é um ponto importante. Ele tem dificuldade, eu acho que deve ser bem difícil realmente, mas é um ponto importante, tá? Outro medo é a faculdade da minha primeira filha, pois atualmente não tenho dinheiro para pagar a faculdade particular e ela quer cursar a medicina. Bom, de fato, tem que estudar bastante, não tem muita solução. Outro receio de mais longo prazo é uma situação que pode vir a ser um problema mais para frente. Minha irmã vive colocando meu pai em apuros financeiros devido a empréstimos que ela faz. Bom, isso aqui é uma questão de responsabilidade pessoal e o seu pai não é obrigado a arcar com nenhuma dívida, nem sua, nem da sua irmã, né? Me coloca aqui nos comentários se você já teve alguma dificuldade nesse sentido. Ele menciona que o pai dele tem R$1 milhão em patrimônio
e tem 3 filhos, né? E tem medo que essa filha, que é a irmã dele, né, gere problemas financeiros. Então, isso é uma questão que o seu pai tem que trabalhar em não ter esse tipo de problema. Ele pode eventualmente fazer algum tipo de doação para os seus filhos, uma antecipação de herança, né? O que já facilitaria e reduziria bastante conflito, porque esse tipo de situação gera muito conflito no caso de um falecimento do seu pai. Aí ele mostra a carteira dele aqui, eu já vou trazer, né? Mas basicamente é o seguinte. Então ele tem 50 mil em Tesouro Selic, que é a reserva de emergência que ele mencionou. Aí ele tem uma alocação em renda fixa também, que não é muito alta, é de aproximadamente 10 mil reais na XP. Duas alocações de IMAB 5, ou seja, Tesouro IPCA de curto prazo, que dá 2 mil reais. E o resto aqui em alocações, no caso para a aposentadoria dele, 12 mil reais. Para a segunda filha mais nova de 4 mil reais. E para a primeira filha mais velha de 2 mil reais aproximadamente. Mas veja, hoje ele só tem, né, 77 mil reais. Então, assim, é um capital bem baixo, né, quando a gente considera a pretensão dele. Por quê? Porque aqui na simulação, se ele tem 12 mil reais agora, eu até vou colocar um valor superior, ele tem 77 hoje, eu vou colocar 50 mil reais agora, tá? E ele aporta 1.300 por mês, e ele tem 36, veja, né, mesmo quando ele tiver 60 anos de idade, ele vai ter acumulado menos de 1 milhão de reais. O que teoricamente permitiria para ele ter uma renda de apenas 3 mil, o que é muito abaixo do que ele ganha hoje, né? Hoje ele ganha quase 10, então ele tende a ter uma queda bem drástica da qualidade do padrão de vida dele, então ele vai ter que conseguir aportar mais, tá? Então esse é um ponto bem significativo, a não ser que eventualmente as filhas dele no futuro auxiliem ele, tá? Então, apenas para trazer a realidade à tona, ele vai precisar de fato aportar bem mais capital do que esse valor. Se ele aportar, por exemplo, 2 mil reais, se ele conseguir uma renda extra aí, que ele aporte 2 mil reais, lá aos 60 anos ele já vai ter um pouco mais, 1 milhão e 400, 1 milhão e 300, permitindo tudo aqui já ajustado pela inflação, tá? Porque todos os valores são ajustados pela inflação. Uma renda de 4.300 é um valor um pouco superior. Aí ele menciona, minha reserva de emergência cobre um pouco mais de 7 meses dos meus custos, né? Vejo que ela pode me ajudar a me livrar do meu trabalho na agência para seguir meu sonho na joalheria. Antes de fazer isso, eu recomendo que você já consiga ter um mínimo produto viável, já comece a vender alguma coisa para que você não comece sem nada, né? Porque começar uma empresa sem receita é bem complicado. Pelo menos a parte de validação, que você vai ter uma receita menor, é importante que você tente fazer enquanto trabalha, tá? Então esse ponto ele é bem importante. Aí ele menciona, tem medo desse capital não ser o suficiente, tem medo de esgotar ele todo. De fato, se você tem 48 mil reais, né? Você mencionou que tinha 48 mil reais em Tesouro Selic e você tem um gasto mensal de 6, 8 mil reais que você mencionou, de fato, um pouco mais de 6 meses você iria dilapidar o seu capital totalmente, então eu acho um pouco arriscado, tá? Atualmente não faço nenhum aporte aqui, apenas deixarei ele render até o vencimento. Quando vencer, irei aplicar em outro título público, mas não sei qual. Bom, é Tesouro Selic, o que você tiver disponível ou o CDB do seu banco, não faz diferença nenhuma, tá? Eu não perderia tempo com isso, o importante é que seja indexado ao CDI para ser pós-fixado e não ter nenhum risco de volatilidade. Aí ele menciona sobre os CDBs e o fundo e ETFs de renda fixa, que é basicamente os 10 mil reais que ele tem, que a gente mencionou. Não tem um objetivo claro. Eu particularmente colocaria um pouco mais ali na sua reserva de emergência para ela engordar um pouquinho mais, para você fazer eventualmente essa transição de carreira, tá? Ou mesmo para viagens no curto prazo ou para completar minha reserva de emergência, sim, de fato eu faria isso. Tenho aportado poucos nesses ativos aqui, de fato eu não focaria muito neles, é um valor baixo de 10 mil reais, então eu manteria apenas ali na sua reserva de emergência para fazer a transição de carreira. Ele menciona, minha carreira de ETFs baseada na Europa está alocada para o longo prazo, para minha aposentadoria através da estratégia núcleo satélite, ou seja, de fato uma base neutra e depois personalização. Perfeito, estou aportando 1.000 reais por mês, pretendo passar 15 anos aportando isso ou mais no decorrer dos anos. Recomendo que seja mais, conforme a gente viu na simulação, senão vai ficar um pouco frágil, tá? Depois passar mais 5 anos aportando em outros ETFs satélites. Não, perfeito, faz sentido. A carteira da minha segunda filha é montada com a ajuda da minha esposa, eu aporto 50% do total que aportamos. Aportamos 200 reais por mês e no mês que ela faz aniversário eu aporto mais 1.000. A ideia é ter um fundo para que ela possa arcar com os custos dela quando ela atingir a maioridade, pagar a faculdade ou curso no exterior ou abrir um negócio para ela. Perfeito, acho que faz total sentido, tá? Vocês terem essa prioridade para a filha de vocês, mas obviamente sempre lembrando que o principal é a educação, porque é a educação dela que vai conseguir de fato fazer ela ganhar mais dinheiro, né? Mas é sempre muito importante, né, ela ter um capital inicial para eventualmente poder se mudar, etc.
A carteira da minha primeira filha é montada apenas por mim e por isso ela é menor. Comecei a montar a carteira de minha segunda filha com minha esposa, achei justo também montar para a primeira filha, né? Para ter um capital quando ela tiver uns 35 anos aproximadamente. Perfeito, acho que também é razoável, mas obviamente o montante ele pode ser diferente e ela vai estar em outro momento de vida. Quando a gente observa a carteira propriamente dita, está relativamente bem balanceada das duas, que são carteiras iguais, né? Alocação nos Estados Unidos em VTI, VXUS, que é a alocação neutra fora dos Estados Unidos, então é a base neutra global, e 3 fundos aqui de small caps de valor no mundo inteiro, então o DGS em emergentes, Sleeve nos Estados Unidos e a VDV em outros países desenvolvidos. Acho que é bem razoável, tá? Faz sentido eu manter essa alocação, principalmente com esse capital que não é muito significativo, eu manteria até você ter um volume maior. Aí ele menciona, baseado no que você sabe sobre mim, como poderia melhorar a minha estratégia de investimento, atingir os meus objetivos e obter mais tranquilidade no futuro. O fato é que o seu capital, na prática, sendo bem sincero, ele é relativamente pequeno. A carteira das suas filhas já está muito boa, tá? Então eu manteria ela, uma alocação muito racional, com ETFs bons, tá? Então eu manteria e simplesmente buscaria ganhar mais dinheiro, porque agora é o seu momento de fato ter essa prioridade. E eu, particularmente, buscaria também dar um foco maior na sua aposentadoria, porque ela que está ficando para trás, mesmo que você tenha um objetivo nobre de alocar para suas filhas, a sua aposentadoria é o principal. As suas filhas vão se beneficiar com a educação que você vai dar para elas. Então, se você gostou dessa análise que eu fiz aqui, não deixe de se inscrever aqui também para colocar a sua carteira para ser analisada. Se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!